Olá, você, sou Santos, Jorge Santos. Meus amigos, nesta Reflexos of Life, vamos apresentar o resumo e refletir sobre o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Para mim, falar sobre esse livro é muito especial. O livro Os 7 Hábitos me acompanha como livro de cabeceira há muitos e muitos anos. Nem sei dizer quantos. Para dar uma ideia, o meu exemplar é a 7ª edição e não foi a minha primeira, porque as minhas primeiras 2 versões que comprei, acabei emprestando e não me devolveram. Atualmente, já está na 60ª edição e data de 2017. Tive a oportunidade de trabalhar individualmente com cada um dos hábitos e também com os 7 simultaneamente, em evento de treinamento para empresas, ministrados na forma de seminários, com duração de 3, 4, 5 dias. Os resultados obtidos sempre foram acima das expectativas. Tenho certeza que para vocês que ainda não conhecem o livro, e mesmo para aqueles que já conhecem e já o leram, este resumo e as reflexões serão de grande contribuição e que muito irá agregar no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Vamos juntos, então? Os 7 hábitos das pessoas muito eficazes, cujo título em inglês, The 7 Habits of Highly Effective People, tem cerca de 400 páginas e foi lançado nos Estados Unidos em 1989. Trata-se de um best-seller traduzido em mais de 38 idiomas, com mais de 25 milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro. O livro de Covey foi escolhido pelos leitores da revista americana Chief Executive como o livro mais influente do século XX. Stephen Richards Covey é um escritor norte-americano que escreveu mais de 20 livros. Covey fundou e geriu a Covey Leadership Center em Salt Lake City, nos Estados Unidos, que depois se transformou na Franklin Covey Corporation, uma consultoria cuja missão é ajudar empresas a planejar e ter desempenho melhor. Covey era formado em administração pela Universidade de Utah, obteve o título de mestre também em administração pela Universidade de Harvard e o de doutor pela Universidade Brigham Young. Covey foi professor e consultor pessoal de muitos presidentes, como Bill Clinton,
dos Estados Unidos, presidente do México, da Coreia do Sul, etc. Foi consultor também de grandes corporações, tanto nos Estados Unidos como no restante do mundo. Foi indicado pela revista Time em 1996 como uma das 25 pessoas mais influentes do mundo. Covey morreu aos 80 anos em julho de 2012. O livro tem por objetivo transmitir a necessidade de as pessoas aprenderem a realizar mudanças de dentro para fora, mediante a alteração dos seus paradigmas, que limitam a forma como interpretam o mundo. Objetiva também apresentar hábitos eficazes que, quando adotados pelas pessoas, lhes permite atingir seus objetivos e melhorar profissional e pessoalmente. Covey apresenta 7 hábitos eficazes para mudar a vida das pessoas. De forma bastante simples, Covey apresenta uma síntese de ideias que conduzem a melhorias em termos de desempenho profissional e pessoal, abrindo a mente das pessoas para valores, família, relacionamento e comunicação. Os 7 hábitos das pessoas muito eficazes apresenta inicialmente uma contextualização sobre aspectos importantes para que o leitor seja introduzido num mundo onde as mudanças são inevitáveis. Ele afirma que para mudar efetivamente temos, primeiramente, que mudar as nossas percepções, porque nós vemos o mundo não como ele é, mas como somos, ou como estamos condicionados a vê-lo. Covey diz que eu sou o que sou hoje por causa das escolhas que fiz ontem. Para nos tornarmos eficazes, é necessário desenvolver e praticar habilidades que, pela repetição, se tornem um hábito. Para tornar algo um hábito em nossas vidas, precisamos reunir esses 3 elementos. O conhecimento é o paradigma teórico, o que fazer e o porquê fazer. A capacidade é saber como fazer. E a vontade é a motivação, o desejo de fazer. Para ter conhecimento, você precisa mudar seus paradigmas. Isso certamente ajuda na ação para absorver e praticar a mudança. Os 7 hábitos abordam em harmonia com as leis naturais do crescimento, de modo progressivo, sequencial e integrado, o desenvolvimento da eficácia pessoal e interpessoal. Os 7 hábitos estão divididos e agrupados em 3 grupos. O grupo 1, Covey chamou de vitória particular. Compreende os hábitos que, para serem adotados, dependem somente de você mesmo. Compreendem os hábitos 1, 2 e 3, ou seja, você precisa ter domínio sobre você mesmo. O grupo 2, Covey chamou de vitória pública. Compreende os hábitos 4, 5 e 6, que são interdependentes. Ou seja, você deve praticar
esses 3 hábitos para conviver com as outras pessoas. São hábitos que ajudam a melhorar sua relação interpessoal. E o grupo 3, o hábito 7, é renovação. Compreende a retroalimentação, ou seja, a melhoria contínua. Para praticar os 3 grupos, Covey orienta que você precisa ter o desenvolvimento da sua maturidade de forma contínua. E para isso, deve seguir o seguinte fluxo composto por 3 estágios. Primeiro estágio, dependência. Neste primeiro estágio, você depende total ou quase que totalmente dos outros para realizar qualquer coisa na sua vida. Esse estágio é básico. E para evoluir, você precisa depender cada vez menos. A dependência, segundo Covey, pode ser tanto emocional como também intelectual. No segundo estágio, Covey chama de independência. Apesar de ser o foco da maioria das pessoas, a independência não é o estágio de maior maturidade. Neste estágio, você é livre de influências externas e raramente precisa de suporte de outras pessoas. No estágio 3, Covey chama de interdependência. Esse é o estágio mais alto da maturidade. Nesse estágio, você passa a ter as características essenciais para ser um bom líder, um bom membro de equipe, ter um casamento bem-sucedido, etc. Considerando os hábitos descritos por Covey, tem-se que os 3 primeiros hábitos, o 1, 2 e 3, servem para você alcançar a independência. Os hábitos 4, 5 e 6 servem para você alcançar a interdependência. E o 7º, o último hábito, serve para tornar as conquistas que você teve nos hábitos 1 a 6 perenes. Feita essa introdução, Covey esclarece que os 7 hábitos somente funcionam como uma sequência e, portanto, a sua prática também deve ser na sequência, a qual os hábitos são apresentados. Em seguida, Covey passa a descrever os 7 hábitos das pessoas muito eficazes. Hábito 1. Seja proativo e não reativo. Ou seja, se antecipe aos acontecimentos e não simplesmente reaja às coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo. Assuma a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida e que esteja na sua zona de ação. As pessoas reativas se preocupam com o que não está na sua zona de ação. Hábito número 2. Tenha um objetivo em mente. É importante saber o que você quer para saber aonde quer chegar. Por que você tem que fazer uma determinada ação? Dessa forma, Covey diz, deve-se começar sempre com o objetivo na mente. Isso permite saber para onde está indo
de modo a compreender melhor onde está agora e dar passos sempre na direção correta. Covey sugere que a forma mais eficaz de começar com o objetivo na mente é desenvolver uma declaração de missão pessoal. Ele se concentra naquilo que a pessoa deseja ser, que é o caráter, e fazer contribuições e conquistas que você quer naturalmente, e nos valores e princípios nos quais o ser e o fazer estão fundados. Muito bem. Hábito 3. Faça primeiro o que é mais importante. Estabeleça prioridades, aquilo que é importante para você, para materializar os resultados desejados que você traçou. Tem a ver com a sua missão e meta. Para cada atividade podem ocorrer 2 fatores: uma atividade urgente e uma atividade importante. Para ser eficaz, você precisa executar primeiro tudo aquilo que é importante. Hábito 4. Ganha-ganha. Numa relação em que impera o ganha-perde, as 2 partes sempre perdem. Porque ninguém quer perder. E quem perde, de forma geral, reage. E isso pode comprometer todos os resultados, tanto de quem ganhou como de quem perdeu. Conforme Covey, o ganha-ganha é uma filosofia completa de interação humana. Numa relação ganha-ganha, todas as partes se sentem bem com a decisão e, logicamente, comprometidas com o plano de ação estabelecido. Para haver ganha-ganha, é necessário que o caráter dos envolvidos seja, primeiro, integridade, valor que damos a nós mesmos. Segundo, maturidade, equilíbrio entre a coragem e a consideração. E terceiro, mentalidade de abundância. Paradigma que diz que há bastante para todos. Hábito 5. Procure compreender para depois ser compreendido. Use a empatia e coloque-se no lugar do outro. Ouça mais para depois poder abordar e se colocar. Antes de falar, é preciso compreender. Hábito 6. Crie sinergia. Trata-se da cooperação entre as pessoas integrantes de uma ação qualquer. Em uma definição simples, Covey diz que sinergia significa que o todo é maior do que a soma das partes. A sinergia é a essência da liderança baseada em princípios. Ela catalisa, unifica e libera os poderes existentes dentro das pessoas. Muito bem, chegamos no último hábito, o hábito 7. Afine o seu instrumento. Significa que você deve renovar todos os hábitos, ou seja, os hábitos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se dedique na prática dos hábitos que já foram implantados.
O hábito 7 representa a capacidade de renovação pessoal. Preserva e melhora o bem mais precioso, você mesmo. Renova as 4 dimensões da natureza física, espiritual, mental e social, emocional. Em muitos dos treinamentos que ministrei relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional, tive a oportunidade de usar trechos desse livro, tanto no que diz respeito aos 7 hábitos quanto aos aspectos filosóficos introdutórios apresentados por Covey. Muitos dos treinandos, posteriormente, estabeleciam contato para dar o feedback do valor agregado em suas vidas pessoais e profissionais, em função daqueles treinamentos recebidos. Vou destacar aqui os aspectos do livro que vocês devem atentar e refletir. Aspecto 1. Percepção do mundo. Enxergamos o mundo de acordo com as nossas percepções e não como ele efetivamente é. Nossas percepções são os filtros implantados por nossos paradigmas, crenças e valores. Esses paradigmas bloqueiam a nossa visão. Para mudar e ter uma visão mais realista dos acontecimentos, primeiramente temos que rever nossos paradigmas inerentes, flexibilizando-os ou descartando-os. Não podemos julgar os outros em função da nossa percepção. Precisamos olhar para as lentes que estamos usando, porque elas filtram a realidade, que passa a ser a realidade que nós imaginamos. Isso atrapalha significativamente o seu relacionamento interpessoal e a sua interação com as outras pessoas. Eu sou o que sou hoje por causa das escolhas que fiz ontem. E quem responde pelas escolhas? Quem responde pelas suas escolhas? É você mesmo. Aspecto 2. Ter as habilidades como hábitos. Somente poderemos alcançar a eficácia quando transformarmos as habilidades requeridas em hábitos. Os hábitos acontecem naturalmente, sem que você tenha que fazer esforços consideráveis para praticá-los no seu dia a dia. Eles ocorrem a partir da repetição das ações que impulsionam as habilidades requeridas. O hábito advém da junção entre o conhecimento, saber o que e o porquê fazer, a capacidade, saber como fazer, e a vontade, que é a motivação de fazer. Aspecto 3. Não há um caminho rápido para alcançar a eficácia. Não acredite quando falam que há um caminho rápido para você alcançar a eficácia e, consequentemente, a qualidade de vida. Esse pensamento é ilusório e enganoso. Para o crescimento, há um processo que temos que percorrer. Trata-se das leis naturais do crescimento. Cada passo é uma evolução. Dar grandes saltos e pular etapas não dá certo. Por exemplo,
numa escala de 1 a 10, se você está no estágio 2, não consegue pular e ir direto para a posição 10. Isso não existe. Para internalizar os 7 hábitos, você deve praticar esses hábitos de modo progressivo, sequencial e integrado. Primeiramente, você deve desenvolver a eficácia pessoal, ou seja, praticar os hábitos 1, 2 e 3. São os hábitos que, para serem adotados, dependem somente de você. Em seguida, você deve desenvolver a eficácia interpessoal, ou seja, praticar os hábitos 4, 5 e 6. São os hábitos interdependentes. A prática desses 3 hábitos vai ajudá-lo a conviver com as outras pessoas, melhorando muito a sua relação interpessoal. Finalmente, a prática do hábito 7 permitirá a renovação e a retroalimentação e, consequentemente, a melhoria contínua daquilo que você vem praticando. Aspecto 4. Maturidade. Para se tornar uma pessoa eficaz, antes de mais nada, você precisa promover o desenvolvimento da sua maturidade de forma contínua. O desenvolvimento abrangerá 3 estágios. Estágio número 1, dependência. É como no caso dos bebês. Eles dependem totalmente de seus pais para sobreviver e conquistar o aprendizado. Muitos continuam dependendo dos próprios pais ou de outras pessoas por muito tempo e às vezes até por toda a sua vida. É o primeiro estágio e pode durar muito ou pouco tempo, em função, naturalmente, da sua maturidade. Muitas vezes temos maturidade para algumas coisas e para outras não. A dependência pode ser emocional, ou seja, suas emoções estão subordinadas a outra pessoa, como ela te vê e também como ela te julga. A dependência pode também ser intelectual. Você age em concordância com o que o outro pensa e determina para você, seja por falta de conhecimento ou por incapacidade de realizar suas próprias reflexões e decisões. Por isso é tão importante a leitura de livros. No estágio 2, independência. Pronto, você é livre para viver. Mas este ainda não é o estágio de plena maturidade. De forma geral, por mais incrível que possa parecer, é o estágio ansiado por todos de forma geral. Sim, a independência. Talvez porque desde o nosso nascimento e depois durante o nosso crescimento estamos vinculados aos nossos pais e à nossa família. Quando finalmente alcançamos esse estágio, muitas vezes ficamos deprimidos e ansiamos pelo colo dos nossos pais e família. Mas é um estágio importante no fluxo rumo à sua maturidade. Finalmente, o estágio 3, interdependência. Significa que você compreende que por mais conhecimento intelectual, autoconhecimento e inteligência emocional que tenha, você, para ter sucesso e obter melhores resultados profissional ou pessoal, precisa ser interdependente. Conforme o dicionário, interdependência é correlação, reciprocidade, mutualidade e solidariedade. São sinônimos de interdependência. Isso nos leva a entender que a interdependência é a qualidade
de duas pessoas ou coisas estarem ligadas entre si por uma recíproca dependência. Ou seja, temos a mesma finalidade e a realizamos com o auxílio mútuo e recíproco. Temos uma dependência mútua. Os hábitos 1, 2 e 3 servem para alcançar a independência. Os hábitos 4, 5 e 6 servem para alcançar a interdependência. E o último serve para tornar essas conquistas perenes, duradouras. Apesar do desenvolvimento ser formado em 3 estágios, não significa que ao alcançarmos o estágio 3, já temos maturidade suficiente. Ocorre que a maturidade está vinculada à atividade, tarefa, etapa que você vai desenvolver. Assim você pode ter muita maturidade, por exemplo, para escrever um relatório, ou seja, estar no estágio 3 para escrever relatórios, mas ter baixa maturidade para fazer desenhos e colorir desenhos. Está no estágio 1. Deve-se considerar também que a maturidade depende de 2 aspectos: a motivação e da capacidade para cada tarefa que você vai desenvolver. Assim você pode ter, para uma tarefa, alta capacitação, mas baixa motivação. Ou pode ter baixa capacitação, mas alta motivação. E assim por diante. Muito bem, chegamos no aspecto 5. Seja uma pessoa confiável. Para ser eficaz, antes de mais nada, você precisa ser confiável. Transmitir confiabilidade em todos os seus atos. Se pretende conquistar a confiança das pessoas, seja confiável. Cumprir promessas feitas a nós mesmos vem antes do cumprimento de promessas feitas a terceiros. Uma pessoa confiável é aquela que em todos os momentos, independente de com quem esteja e dos seus próprios interesses, é honesta e tem bom caráter. Em função das suas ações e comportamentos, transmite e faz com que os terceiros acreditem em suas boas intenções. Há muitas, mas as principais características de uma pessoa confiável são a honestidade, responsabilidade, transparência, gentileza, humildade, integridade, seriedade, empatia. Aspecto 6. Os 7 hábitos das pessoas muito eficazes. Bem, o que Covey apresenta em sua obra são 7 hábitos. E como se sabe, um hábito é um hábito, ou seja, algo que praticamos naturalmente e rotineiramente, como por exemplo, tomar banho, escovar dentes, etc. Além disso, eles devem ser adotados e praticados na sequência em que foram apresentados no livro. Covey deixa isso muito claro. Significa que primeiro devemos adotar o hábito 1, praticá-lo como um hábito, para depois tentarmos praticar o hábito 2. E assim, sucessivamente até chegar no 7. Na verdade, os 7 hábitos é uma forma de pensar e agir numa abordagem que vem de dentro de nós para fora, nos direcionando para a eficácia pessoal e interpessoal. Hábito 1.
seja proativo. Ser proativo é ter a habilidade de buscar mudanças espontaneamente, de forma autônoma, sem precisar de estímulos de terceiros. Já o contrário é ser reativo, ou seja, procrastinar, de forma geral, sempre culpando terceiros por ocorrências que acontecem em sua vida. Suas ações são sempre tardias e inadequadas. As pessoas proativas são os motoristas da sua vida. Estão sempre agindo em sua área de influência, priorizando aquilo que é importante para o seu propósito, missão e visão de futuro. Já os reativos são sempre atuando na área de preocupação, culpando terceiros pelos acontecimentos em sua vida e somente agem quando já houve a ocorrência. E dessa forma, suas ações sempre são reações e, de forma geral, inadequadas às necessidades ou, então, atrasadas, fazendo com que percam o bonde da história. Pessoas proativas são criativas, disciplinadas, responsáveis, encaram os problemas se antecipando aos mesmos e escolhem como vão se portar e agir, independente das pressões que estão à sua volta. Hábito 2. Tenha um objetivo em mente. Quando tiver uma tarefa, atividade a ser desenvolvida, sempre comece identificando e sabendo qual é o objetivo a ser alcançado. Independente dessa etapa ser a primeira ou a última etapa a ser desenvolvida para completar uma tarefa, uma atividade. Essa providência te dará a clareza do propósito e a visão sistêmica do todo, que deve estar alinhada com a sua missão, a sua visão de futuro, as suas crenças e os seus valores. Certamente suas ações sempre estarão direcionadas para o objetivo a ser atingido. Quando não há objetivos, você pode até continuar caminhando, mas seus passos não estarão coordenados e os caminhos por onde seguir são escolhidos ao acaso, promovendo uma dispersão que não te conduzirá a lugar nenhum. Hábito 3. Faça primeiro o que é mais importante. Para praticar o terceiro hábito, você precisa estabelecer prioridades para todas as tarefas a serem desenvolvidas no seu dia a dia. Feito isso, você deve fazer a programação do dia, priorizando as tarefas importantes em detrimento das urgentes, a não ser que essas urgentes também sejam importantes. Você deve administrar o seu tempo de forma eficaz. A administração do tempo é o objetivo de uma videoaula do canal Promoqual Vida, que se chama As 5 Ações para Administrar o Seu Tempo, cujo link vou deixar aqui na descrição. Feita a priorização e a programação, você precisa ter consciência das suas escolhas. Você deve fazer primeiro aquilo que é mais importante na sua vida. Obviamente, as tarefas urgentes também precisam ser executadas, mas normalmente elas são objetos de pressões de terceiros ou em decorrência de suas procrastinações e, nesse caso, por pressão sua mesma.
Hábito 4. Ganha-ganha. Para praticar o hábito 4, é necessário dominar os 3 primeiros hábitos. Nesse hábito, é praticada uma interdependência eficaz. O ganha-ganha é um modelo de relações humanas no qual o objetivo de todos que estão interagindo, independente do assunto em foco, é alcançar um benefício mútuo de todos os envolvidos. Na relação ganha-ganha, todos conseguem conviver com os resultados e desdobramentos. Já no ganha-perde, uma parte pode não conseguir conviver e aí tomam atitudes que podem dificultar ou impedir a materialização do assunto discutido. Hábito 5. Procure compreender para depois ser compreendido. Para a prática desse hábito é preciso agir com empatia. Ouça primeiro com muita atenção para compreender o outro para depois ser compreendido. Entenda de forma clara o que o outro está tentando te dizer. Na maioria das vezes, você finge que escuta, mas ignora o que o outro está dizendo. Ou você não escuta nada e finge que está escutando. Ou ainda seleciona aquilo que o outro falou do jeito que você quer entender. É preciso praticar a empatia. Evite julgar o que o outro está dizendo de acordo com a sua percepção. Por essa lente, sua visão fica prejudicada. A empatia é fundamental para a prática de uma comunicação eficaz. Partindo-se do princípio de que a comunicação é uma das habilidades mais importantes em nossos dias, depreende-se daí a importância de saber compreender para depois ser compreendido, o que torna esse hábito fundamental para a interdependência eficaz. Hábito 6. Crie sinergia. A sinergia é a relação de confiança e cooperação entre todos os envolvidos numa missão. A soma das energias individuais representa a sinergia. Com a sinergia, os resultados sempre serão melhores e mais criativos. Perceba que não existe ninguém que já saiba tudo e não precise de aprender algo com o outro. E também não há ninguém que não saiba nada para agregar valor ao outro. Isso é uma realidade. Finalmente, o hábito 7. Afine o seu instrumento. Este hábito abrange todos os 6 hábitos anteriores que acabamos de refletir, na forma de uma retroalimentação, ou seja, uma melhoria contínua. Cuide da sua melhoria pessoal, física e espiritual. Faça, haja, incorpore os 7 hábitos no seu dia a dia. Invista seu tempo naquilo que você pode atuar e não tenha preocupação com aquilo que você não pode atuar, que está fora da sua zona de ação, porque isso representa a perda de tempo e o quê? Estresse. Aqui na descrição vou deixar o link para você acessar as videoaulas do canal Promoqual Vida, como melhorar a sua vida em 4 etapas.
São 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Então, você já leu o livro? Se não, eu recomendo, pois há muitos ensinamentos que servirão como lições permanentes para a sua vida. Depois de ler o livro, conta para nós, deixando seus comentários nesse vídeo. Se sim, se já leu o livro, o que você achou? Comente para os seguidores do nosso canal. Você concorda com as minhas reflexões? De qualquer forma, mesmo que você não tenha como ler o livro, faça as suas reflexões sobre tudo que descrevi e refleti nesse vídeo. Não se esqueça que o mais importante na leitura é a sua reflexão sobre o que foi dito, mesmo que você não concorde parcialmente ou totalmente com o que foi narrado no livro. Somente o fato de refletir sobre o tema, isso faz você crescer e se desenvolver como ser humano. Para facilitar a sua reflexão, considere os 6 aspectos que fizeram parte da minha reflexão e descubra se você já pratica os 7 hábitos das pessoas muito eficazes. Bem, concluímos. Então, o que você achou dessa Reflexos of Life? Te ajudou? Se sim, curta e emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e solicitações. Todas as semanas, novos vídeos são publicados no Promoqual Vida. Se inscreva no canal para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.